Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero compartilhar algo com vocês que eu venho pensando e que é fruto de uma conversa que eu tive com alguns amigos durante a semana e que eu venho percebendo, né? Porque na nossa vida de igreja, principalmente se você serve e está envolvido de verdade com a igreja local, você vai perceber que muitas vezes a gente tem dificuldade, principalmente se você é alguém que está servindo em ensino, cuidando de pessoas. Tem um padrão, cara, que não é só do nosso tempo, sabe? Isso acontece desde sempre. Não há um tipo de retorno certeiro, sabe? Ninguém tem certeza que ao ensinar o evangelho para as pessoas, elas vão viver pro evangelho, né? Só que eu tava identificando que tem uma coisa que acontece entre a gente, assim, tipo, muito, como posso dizer? É quase que um ciclo, não é um ciclo a palavra, sabe? Mas é quase que um espelho de uma realidade que fica muito claro na Escritura. Se você ler em Mateus 19, você vai ver a história do jovem rico, né? E ela é uma história muito famosa, né? Esse jovem chega para Jesus falando: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: por que você me chama de bom se você sabe que só há um que é bom? E aí Jesus fala assim: olha, para você herdar a vida eterna você tem que obedecer os mandamentos. E aí ele fala: eu já obedeço a esses mandamentos. E aí então Jesus olha para ele e diz assim: então, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Ou seja, Jesus fez ali um chamado que não era exclusivo e nem novo. Jesus já tinha chamado os discípulos para andar com ele, mas naquele momento aquele jovem não conseguiu, né? A Bíblia diz que essa história termina com ele indo embora triste, pois tinha muitos bens. E o que isso tem a ver com o que eu tô falando? Que eu vejo que tem uma realidade de jovem rico entre a gente, só que às vezes a gente só enxerga essa situação do jovem rico relacionado ao financeiro, porque é o que a história envolve, né? Era alguém que tinha muito dinheiro, não queria desfazer do dinheiro, não conseguiu desfazer do dinheiro, e por isso não seguiu Jesus, né? Só que a história em si não é só sobre isso. Na verdade, tem uma realidade muito presente que nos atrapalha a viver o evangelho e que descreve por que às vezes é mais difícil para alguns de nós viver para o evangelho, né? E viver para o evangelho muitas vezes é confundido com você, de alguma forma, servir a igreja em tempo integral, né? Como muitos pastores fazem. E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma vida entregue pro evangelho, de tal forma que não tenha nada na sua vida que você não pudesse desfazer por conta do evangelho, o seu amor a Deus, né? É um estilo de vida radical e muito parecido com o que a gente vê na igreja primitiva, no livro de Atos, ou principalmente, né, com a igreja pré-primitiva, vamos dizer assim, né, que são os apóstolos. Todos eles têm uma coisa em comum. Jesus chegou em algum momento da vida deles e falou: siga-me. Eles deixaram algumas coisas para trás e seguiram Jesus, né? Eu digo algumas coisas porque seguir Jesus não quer dizer absolutamente não ter mais nada, né? Seguir Jesus significa que não tenha nada que você tenha que Jesus não possa ter e até mesmo tirar de você, se for possível. E se for possível, não se for necessário, né? Essa é a palavra. Só que essa é uma realidade que, como custa tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente o que é mais profundo ainda, acaba gerando um conflito interno. Porque é uma mensagem que nos ofende a mente. Porque, se você parar para pensar, a gente cresce não só ouvindo, né, que a gente devia tentar acumular alguma coisa, mas a gente cresce vendo que a gente devia fazer isso para não sofrer, às vezes, o que os nossos pais sofreram, o que os nossos avós sofreram, ou até o que a gente sofreu. Então a gente tenta criar escudos, né, para poder, de alguma forma, segurar coisas que a gente antes não poderia segurar. Enfim. E aí, numa dessas conversas, a gente chegou a um ponto, né, porque você vê um padrão nas igrejas que às vezes acontece bastante. Você tem muitos adolescentes que estão inflamados pelo evangelho, muitos deles querendo, inclusive, ir para países precários pregar o evangelho, muitos deles desejando até mesmo ter o orgulho de morrer por Jesus, se for possível. Você tem essas pessoas dessa forma e você tem a maioria, que a maioria
que olha para isso como um fogo de palha, né? Algo que vai passar. E eu diria mais. Muitas vezes nós acostumamos a enxergar esse tipo de comportamento até com uma certa tolice que uma hora vai passar quando a sabedoria da vida vier, né? O que eu estou querendo dizer? Você vê, vamos pegar aqui um exemplo claro, clássico, que toda igreja tem quase todo ano, né? Você tem um retiro de carnaval. Aí a igreja vai lá e envia os seus jovens, adolescentes para o retiro de carnaval, né? Se for retiro só de jovens. Aí os jovens vão lá para o retiro de carnaval e voltam. Volta um bando de adolescente doido, pirado da cabeça, querendo ser mártir, querendo viver para Jesus, vender tudo que tem, ir para a África, para a Ásia, pregar o evangelho em algum lugar, ou querendo pregar na escola todos os dias, querendo ir para seminário para virar pastor, querendo ir para uma escola de missões para ser enviado para missões. Você vê os jovens assim, fascinados, né? E aí o que acontece? A igreja, como um todo, olha, às vezes vê aquilo e fala, que bonito, essa paixão desses jovens, né? Como é bonita essa época, às vezes as pessoas falam, pensam assim, né? Mas no final, no fundo, a nossa forma de olhar é essa. Nós vemos aquilo como uma mera paixão passageira, né? Como eu disse, até um nível de tolice necessária que uma hora vai passar quando ficar mais velho e ver como é a vida de verdade, né? E assim vai indo esse ciclo, onde a gente sempre vai nivelando por baixo, né? A paixão dos crentes é sempre nivelada pelo todo. O que devia nos fazer questionar, será que é isso mesmo? Será que a sabedoria é perder essa paixão dos primeiros dias, né? Essa paixão até da juventude? Porque é claro que adolescentes e jovens, na maioria dos casos, não são os mais sábios na maioria das questões da vida, afinal eles viveram menos, né? Eles ainda não têm muita sabedoria para muitas outras coisas que a vida vai exigir. Mas o meu ponto é, que critério nós usamos para medir sabedoria na paixão de um adolescente, né? Será que é o nosso critério? Não devia ser o contrário, da gente enxergar a sabedoria de Deus em alguém que viu alguma coisa, está tão apaixonado que é capaz de deixar tudo que tem para fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir? Não devia ser esse o retrato de ser crente, né? Porque ao ver isso como o retrato de ser crente, talvez a gente se aproximaria mais com o retrato bíblico. E é aqui que eu digo da síndrome do jovem rico. Muitas pessoas... Existem jovens que estão assim também, tá? Mas eu tô falando do que é mais comum. Às vezes, depois que passam da juventude, começam a viver um tipo de envolvimento com o evangelho de Jesus quase que parecido com o jovem rico, sabe? Frequentam o culto, ouvem um evangelho radical e aí ficam tristes com o que ouvem porque não são capazes mais de deixar tudo que têm. E a pergunta que tem, às vezes, assim, é por que os jovens são mais entregues, às vezes, do que as outras pessoas, do que os outros que não são mais tão jovens, assim? E a resposta é simples, porque talvez os jovens tenham pouco ao que se agarrar, né? E eu não tô falando de uma casa, de um carro, né? Eu tô falando de não ter vivido o suficiente para ter convicções tão fortes que impedem ele de se entregar, que impedem eles de viverem um nível de vida mais radical do evangelho. Lembrando, isso aqui não é um padrão, não é todo adolescente cristão que vive assim, não é todo jovem cristão que vive assim, e não é todo não jovem que vive assim também, nos padrões que eu tô falando aqui. Por isso, você sendo jovem, adolescente, ou adulto, ou idoso, você precisa se questionar e não só ver se você se encaixa em algum dos padrões, né? Digo nos padrões de idade. Mas se questionar se talvez o seu envolvimento com o evangelho não é parecido com o do jovem rico, né? O de frequentar as reuniões e ouvir a palavra de Deus, mas sempre ir embora triste, porque tem tanta coisa carregando já, que não é mais capaz de deixar nada por Jesus. E o principal problema aqui, para mim, é a questão comunitária, porque a gente, como comunidade, tá nivelando, né, nosso nível de entrega mais pelo tipo de entrega que as pessoas têm do que aquela que elas deviam ter segundo o evangelho. Então, lembra do que eu falei, essa questão da sabedoria e da tolice? Nós costumamos enxergar, porque como a maioria das pessoas na igreja, eu falo isso na minha igreja e em todas as igrejas que eu conheço, a maioria dos crentes, né, brasileiros, vamos dizer assim, eles não estão num tipo de vivência do evangelho madura o suficiente para olhar para si e dizer, não tem nada em mim que o evangelho não possa ter,
né? E é óbvio que isso gera uma questão, mas como você sabe disso, né? Como você pode julgar isso? Né? Eu só julgo isso da forma que o meu mestre me ensinou a julgar, né? Você conhece a árvore pelos seus frutos, e os nossos frutos não são parecidos com o tipo de igreja que começou com o evangelho, em que podia deixar tudo o que tem, né? E eu não tô falando de um ato só de ir lá e dar uma oferta tão grande como ofertar sua casa, seu carro, seus bens, né? Ou ir embora para um outro país. Eu tô falando daqueles tipos de sinais que vêm acompanhados daquilo que nós pregamos, né? Jesus disse que os sinais iam acompanhar os que creem. As pessoas iam ver, inclusive, milagres acontecerem por causa do tipo de radicalidade que nós temos na nossa fé. Ou seja, a conta é simples, né? A gente crê e tem sinais. Os sinais, sejam eles milagres ou sejam uma fé tão radical que as pessoas ficam encantadas, eles estão sempre acompanhando aqueles que creem. E por que nós temos tão poucos sinais? Porque a nossa crença também é muito rasa. Muitas vezes a gente crê que nem um jovem rico, para chegar, mas não para ficar. A gente crê para chegar, mas vai embora triste, porque ouviu mais uma mensagem que feriu o nosso orgulho e tudo aquilo que a gente vem carregando, né? E aí, o problema é quando isso ficou tão nivelado na igreja, que a gente olha para um jovem, um adolescente, ou seja, qualquer pessoa que for, vivendo um encontro de primeiro amor, radical, pronto a deixar tudo e pregar para todo mundo, e a gente fala, olha que bonitinho. Mas daqui a pouco esse tolinho vai ficar mais parecido com a gente e ser sábio e entender que na verdade a vida é mais do que só o evangelho. Aqui, se você não buscar, você não tem. Se você não fizer, você não conquista. E toda aquela coisa que vai nos enchendo e que não tem nada de evangelho, né? Porque o evangelho começa pelo Espírito e termina pelo Espírito, né? Se nós começamos pelo Espírito e vamos terminar pela carne, isso é outra coisa, isso é um outro evangelho, que não é o evangelho, é o que Paulo diz para a igreja na Galácia. E o contexto não é só salvação, mas é aquele tipo de coisa que nós achamos que que envolve tudo, sabe? O evangelho precisa tocar tudo nas nossas vidas. Uma confiança tão grande em Deus que a gente consegue viver entregue, né? Isso me faz lembrar, inclusive, de como surgiram os mosteiros, né? Porque a igreja lá no seu início não tinha muita escolha, né? É por isso que eu digo, às vezes, se você parar para pensar, as pessoas costumam pensar que assim, aqui é fácil ser crente, difícil é ser crente lá no Oriente Médio, onde você tem pessoas sendo martirizadas dia após dia. Eu digo o contrário, lá é fácil ser crente, aqui é mais difícil, sabia? Porque aqui nós temos o conforto tão grande que é possível viver como um falso crente, né? E às vezes nem perceber isso, dependendo da igreja que você frequenta e da mensagem que você tem ouvido, né? Do tipo de evangelho que você tem ouvido, né? É muito difícil você ter um encontro verdadeiro com o evangelho aqui e viver na radicalidade cristã sem ser nivelado por baixo no tipo de cristianismo raso que a gente tem às vezes. Agora, como você experimenta isso num lugar onde você não tem muitas opções? Onde você está sendo perseguido a todo momento? Era assim que era o cenário da igreja no começo, né? No começo não tinha tanta perseguição, mas depois a igreja vai sendo perseguida e perseguida e perseguida, até que chega uma hora que o cristianismo vira imperial, né? A igreja vira imperial. Então o Império Romano é cristão, todo mundo é cristão, e aí acaba a perseguição. E aí surgem os mosteiros, porque as pessoas começam a pensar, bom, se não tem ninguém para nos matar, é melhor que a gente viva como mártires vivos para o Senhor. E aí as pessoas começaram a se isolar. E tem muitos problemas com esse movimento também, que vão gerar depois. Mas o meu ponto é o seguinte, cadê essa percepção nossa de que não tá tudo bem ficar vivendo um cristianismo de jovem rico, em que a gente vem, frequenta, a gente tem crença e fé para chegar, mas não tem crença e fé para ficar, né? Esse embate de chegar e ficar, meus irmãos, não é coisa da minha cabeça, isso acontece a todo momento. Quando você lê os evangelhos, tem um momento muito bom em que Jesus está pregando uma mensagem que escandaliza todo mundo. Aí todo mundo está escandalizado com o que Jesus está falando e começa a ir embora. Aí os discípulos falam assim para Jesus, Jesus, sua mensagem é muito dura, tá todo mundo indo embora. E aí só ficam os discípulos com Jesus, né? Aí você acha que Jesus vai abraçar eles e falar, olha como a gente é unido, a gente ficou... Não, Jesus olha para eles e fala, e vocês, que hora que vocês vão embora? Né? Ou seja, o caminho com Jesus, a jornada com Jesus, ela envolve sim, isso que eu tô falando. Ter fé não só para chegar, mas ter fé para ficar com Jesus. Por quê? Porque não tem nada em nós que Jesus não possa ter. E porque eu tenho a consciência de que não tem nada no mundo que eu vou encontrar que seja maior ou que possa se igualar àquilo que Jesus pode me dar.
É a resposta de Pedro. Quando Jesus fala isso, Pedro vira e fala: Senhor, para onde nós vamos? Só você tem as palavras de vida eterna. Tem duas coisas nessa frase, né? Para onde nós vamos? Porque já não tem mais para onde ir. Eles deixaram tudo por Jesus. Como que volta atrás depois disso? E depois só tu tens as palavras de vida eterna. É uma consciência de que o que Jesus tem para nos dar, né, de vida eterna, está nas palavras dele. E não na nossa sabedoria mundana que nos faz acreditar que a gente vai ser alguma coisa muito grande se nós conquistarmos tudo na força do nosso braço. E esse é o problema. Por que nós estamos tratando isso como sabedoria? E a entrega, às vezes, de um adolescente que acabou de encontrar com o evangelho, essa radicalidade a gente trata como tolice. O que está acontecendo, né? Por que isso está ficando comum? Por que a gente está vendo sentido nesse tipo de coisa? Alguma coisa está errada, na verdade? Falei, né? Mas o ponto tá na hora da gente se questionar mais. Eu sei que isso não é novidade. Nós temos pregado sobre isso. Eu tenho pregado sobre isso. E eu tenho ouvido sobre isso. Tem muitas pessoas que estão vivendo a radicalidade do evangelho. Mas talvez a gente precise de mais reforma. A gente precisa reformar nós mesmos, no nosso tipo de cristianismo, e começar a se questionar se o que a gente está vivendo condiz com a realidade do evangelho mesmo, ou se é uma empolgação barata que a gente está alimentando dia após dia, né, nivelando tudo por baixo, só porque a maioria é assim. Não é assim que deve ser pautado o nosso nível de entrega para o Senhor. Deve ser pautado na realidade do evangelho só e somente na realidade do evangelho. Beleza? Faz sentido para você esse vídeo? Eu sei que é um pouquinho, o tom um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui, né? Mas é uma reflexão que eu venho tendo e fico pensando nisso, e às vezes fico até um pouco indignado, né? Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixa um like, comenta alguma coisa, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!